Shalom pessoal, aqui quem fala é o professor Marcos. Hoje eu quero dar continuidade ao nosso curso de hebraico completo, falando sobre os sufixos pronominais. Essa parte do conteúdo de hebraico, ela é uma parte que não encontra paralelo na língua portuguesa e por isso é de extrema importância a sua atenção. Caso você tenha dúvidas sobre esse tema, você deixa postado aí que eu poderei responder para você no YouTube mesmo, ok? Então, vamos lá, vamos começar, vamos ver o que são os sufixos pronominais. Os sufixos pronominais, eles são pequenas partículas que estão relacionadas ou que são tiradas dos pronomes pessoais, e essas partículas elas vão se juntar com os substantivos, com as preposições e com os verbos. E no momento que eles fazem isso, se juntam com esses elementos gramaticais, você vai ter uma nova expressão. Você, além da tradução da preposição, do substantivo ou do verbo, você também irá traduzir esses sufixos pronominais e nós teremos novos sentidos aí para a tradução da frase, ok? Mas vamos ver na prática isso aqui, como é que acontece. Olha lá. Aqui eu tenho os sufixos pronominais. Então eu falei que são pequenas partículas, tá? Que se juntam aos verbos, às preposições e aos substantivos. Então olha aqui. Aqui eu tenho as partículas, certo? Olha aqui. Aqui onde eu estou marcando uma partícula, ela pode aparecer assim ou pode aparecer dessa forma aqui. Essa partícula aqui, ela é o que nós chamamos de sufixo pronominal da primeira pessoa do singular comum. Ou seja, ela está relacionada à primeira pessoa, ao pronome eu. Então, ela pode aparecer desse jeito aqui e pode aparecer dessa forma aqui. No hebraico moderno, sem os sinais vocálicos, evidentemente, ela vai aparecer apenas o iud, certo? Porque aqui são as vogais que vão mudar. Ok? Isso aqui nós vamos detalhar num outro vídeo, porque que pode aparecer assim ou assim. Mas aqui agora, no caso, nós estamos só apresentando para vocês os sufixos pronominais, ou seja, as partículas que vão se juntar ao substantivo, vão se juntar às preposições ou vão se juntar aos verbos. Aqui, já explicado o que são as partículas, né? Essa partícula aqui, que pode aparecer assim, pode aparecer assim também, com iud antes, ela é uma partícula que está relacionada à segunda pessoa do singular masculino, certo? Masculino. A segunda do feminino é parecido. Observa bem que só muda a vogal. Olha, terminou com ra, né? Ra, aqui é a do masculino. Essa aqui não tem vogal. Vai dar esse som no final aqui, o som do raf final, ok? Essa é a do feminino. Sempre que for feminino vai aparecer dessa forma aqui, segunda pessoa. Agora observe a terceira pessoa do singular masculino. Olha, é um vav, né? Observe que aqui no hebraico moderno vai aparecer só o vav, porque aqui eu não tenho vogal. No caso aqui eu tenho as vogais, né? Aqui eu não tenho vogal nenhum porque é um vav mesmo, som de V. E pode aparecer com som de O no final, certo? Olha aqui. Então essa é a partícula que indica o sufixo da terceira pessoa do singular masculino, ou seja, está relacionado ao pronome ele. Ao pronome ela, olha aqui, sufixo da terceira do singular feminino, eu tenho essas duas formas aqui, ó. A, o re, né? Aqui, observa que a vogal aqui ela aparece antes, no primeiro caso, mas também pode aparecer o sufixo com o re embaixo da consoante, certo? Então, olha, observa bem que essas duas estarão sempre relacionadas à terceira pessoa do singular feminino. Eu coloquei aqui como é que ela vai aparecer no hebraico sem vogais, ok? Então aqui, essas partes aqui que eu coloquei entre parênteses, é como aparece no hebraico sem vogais, e aqui como ela aparece com os sinais vocálicos. Vamos ver agora os sufixos pronominais do plural. Okay? Vamos dar uma olhada, olha aqui. Agora, esses aqui são os sufixos pronominais do plural, ou seja, as pessoas do plural. A primeira pessoa do plural, que é comum também, serve para masculino e feminino. Olha aqui a terminação dela, uma terminação de nu. Ó, N e um U.
né? Às vezes vem com um iud ligando a palavra ao sufixo, e aqui está sem as vogais. Tudo aqui sempre sem as vogais. Aqui é o sufixo da segunda pessoa do plural masculino. Esse sufixo está ligado ao pronome vós, masculino. Tá? No hebraico existe a distinção entre masculino e feminino para a segunda pessoa. Olha aqui, rem, né? Aqui, como é que ele aparece no hebraico sem vogais. Aqui eu tenho o sufixo da segunda do plural feminino. Olha, ren. Observe que só muda a letra final. Enquanto o masculino trabalha com M, mem, o feminino trabalha com nun, né? Com a consoante nun, N. Certo? Então essa é a única diferença. A mesma coisa aqui também no sufixo relacionado a eles. Nós temos aqui, olha só, ó, temos essa forma, am, temos essa forma aqui, rem, tá vendo? E também com o iud aqui juntando. Esse sufixo é da terceira pessoa do plural masculino. E a do feminino é muito parecido, olha aqui, ó, tá vendo? Essa aqui se relaciona com essa. Ao invés de M, eu tenho N, nun, tá certo? Que é a consoante do feminino, tanto aqui como aqui, olha, no vós feminino, no elas, an, hen, né? E aqui eu tenho sem as vogais. Então, essas são as partículas que vão se juntar aos substantivos, às preposições e aos verbos no hebraico. Ok? Bom, nós vamos para a última parte aqui agora, mostrando como que isso se junta a essas partículas que eu falei. E aí eu vou detalhar onde é mais comum no hebraico bíblico e no hebraico moderno. Aqui eu tenho exemplos de substantivos, preposições e verbos com sufixos pronominais, ok? Vamos dar uma olhada aqui na preposição, por exemplo. Aqui eu coloco a preposição primeiro, certo? Essa aqui é a preposição para, lê, né? Ou pode ter um outro som também, além de lê. Mas é o lamed que indica a preposição para. Observe que aqui, nesse caso agora, eu estou juntando essa preposição com o sufixo pronominal. Vou te mostrar aqui o sufixo pronominal. Olha aqui, ó. Eu estou juntando com esse sufixo pronominal aqui da terceira pessoa do plural masculino. Ou seja, ele está se relacionando com o pronome eles. Ó. Então, na hora que eu tenho a preposição para com esse sufixo pronominal da terceira pessoa do masculino plural, então a tradução vai dar o quê? Ó? Para eles. Tá vendo? Olha, para o lamed, e o sufixo pronominal aqui vai ter sentido de um pronome pessoal mesmo, para eles. Ok? Muito bem, então aqui nós temos a preposição se juntando com o sufixo pronominal. No caso das preposições, elas aparecem muito no hebraico moderno. Tá? Você vai utilizar muito juntar preposições com sufixos pronominais no hebraico moderno, você vai usar muito isso. No hebraico bíblico, isso também aparece. Tá? Talvez não é usado tanto quanto no hebraico moderno, mas também você vai encontrar situações em que tem a preposição junto com o sufixo pronominal. Então, essa junção entre preposição e sufixo pronominal é comum tanto no hebraico moderno como no hebraico bíblico. Agora vamos dar uma olhada aqui, o sufixo pronominal se juntando com um substantivo. Olha aqui, ó, eu coloquei aqui a palavra ahot. Ahot é irmã. Irmã. Agora o que eu fiz aqui? Olha aqui, eu coloquei um sufixo pronominal. Olha lá, é aquele sufixo, esse sufixo pronominal aqui, ó. Coloquei o sufixo pronominal da primeira pessoa singular comum, ligado ao pronome eu. Então, eu peguei esse i e juntei aqui, olha aqui, com a palavra ahot, com a palavra irmã, e eu passei a ter a palavra ahoti. Olha, era ahot, ficou ahoti. Nesse caso, observa como é que fica a tradução. Olha, minha irmã. Aqui é irmã. Ahoti, minha irmã. Ele vai funcionar como um possessivo agora, o sufixo pronominal, quando ele se junta com um substantivo.
Esse tipo de junção aí, ele é muito comum no hebraico bíblico. Praticamente todo tipo de posse no hebraico bíblico é feito com os sufixos pronominais. Tá certo? Sempre que tem ideia de posse no hebraico bíblico, sempre é feito com sufixos pronominais. O estudo dos sufixos pronominais é muito importante para o hebraico bíblico. No hebraico moderno também é utilizado, porém não em tão larga escala como acontece no hebraico bíblico. Na maioria dos casos, principalmente no hebraico coloquial, não se utiliza muitos sufixos pronominais, tá? Utiliza-se sim, porém de uma forma mais abreviada, com algumas palavras que já estão bem consolidadas com sufixos pronominais, né? Tipo minha esposa, meu marido, meu filho, né? Mas de uma maneira geral ela não é tão utilizada. Eles fazem mais uso do substantivo com uma preposição que dá a ideia de posse quando ela se junta a um sufixo pronominal. Tá? E nós vamos explicar isso em uma outra aula mais detalhadamente. Agora, no hebraico bíblico, o tempo todo vão aparecer os sufixos pronominais, ok? Agora vamos dar uma olhada aqui nos verbos. Os verbos também não são comuns no caso do hebraico moderno. Dificilmente você vai encontrar no dia a dia alguém utilizando sufixo pronominal junto com os verbos, tá certo? O hebraico moderno ele faz uso também de uma outra preposição que vai se juntar aos sufixos pronominais que vão dar o sentido que nós teremos aqui. Mas no hebraico bíblico você vai utilizar quase sempre, quando tiver esse sentido aqui que nós vamos falar agora, vai aparecer com sufixo pronominal, ok? Vamos dar uma olhada aqui, olha só. No caso aqui eu peguei o verbo dizer, Aqui eu tenho amar. Amar, o verbo já está conjugado no passado, certo? Então é aqui, ó, ele disse. Amara, disse, né? Ou ele disse. O verbo conjugado na terceira pessoa do singular masculino, disse. Agora, olha só. Aqui, o mesmo amar, eu coloquei ele aqui, certo? Eu coloquei um sufixo pronominal. Qual o sufixo que eu coloquei? Ó? Olha aqui. Ó. Coloquei esse sufixo aqui. Ó. Esse sufixo é da segunda pessoa do singular masculino. Tá? Olha aqui. Ó. Se refere a tu. Ao pronome tu. Então, olha como é que ficou aqui. Ó. Amarha. Amarha. Ó. E como é que vai dar essa tradução agora? Ele te disse. Tá vendo? Então, amar, ele disse. Amarha, ele te disse. Então, você observa aí como que o sufixo pronominal pode mudar esses três elementos gramaticais, as preposições, os substantivos e o verbo. Cada um com seu sentido. No caso das preposições, eles vão funcionar como pronomes pessoais, pronomes oblíquos. No caso dos substantivos, eles funcionam como um adjetivo possessivo, um pronome possessivo, e no caso do verbo, eles funcionam como um objeto. Hoje nós vamos ficando por aqui. Nas próximas aulas nós vamos esclarecer melhor o uso dos sufixos pronominais e você poderá compreender tudo que nós falamos aqui de uma maneira prática. Se tiver dúvida, deixe aí registrado a sua dúvida. Shalom, ulehitraot.